Olá, seja bem-vindo à conversa. Hoje recebemos a visita de um dos melhores 10 da história do Futebol Clube do Porto. Não um 10 convencional em campo, mas um avançado esquerdo imparável que sagrou, entre outros títulos, campeão da Europa em 87. Naturalmente que estou a falar de Paulo Futre. Paulo, obrigado por estares aqui hoje na companhia do 10. Este 10 inesquecível para não só uma geração, mas especialmente para uma geração da qual também faço parte. Era um adolescente quando o Porto foi campeão da Europa. Obrigado por recordares aqui toda a tua vida desportiva, especialmente até os anos de Futebol Clube do Porto. Já voltamos ao dia 27 de maio, o ano em que o Porto foi campeão da Europa, mas antes vamos à altura em que tu encontraste futebol e o futebol te encontrou a ti. Tu tinhas futebol na família por parte do teu pai. Coisinha, é um prazer enorme estar a falar para o Porto Canal e especialmente também contigo. Muito obrigado. Grande profissional, grande amigo, é uma honra, Ruizinho. Sim, eu começo no Montijo, como qualquer miúdo, como tu disseste muito bem. O meu pai tinha jogado futebol, nunca foi profissional. Ias ver os jogos do teu pai? Não, já não apanhei. Mas depois ia sempre ver, eram os jogos do Montijo com ele. E ele ainda joga um ano depois na Amadora, mas não cheguei a vê-lo jogar. Agora, no quintal, em casa, isto é, os primeiros passos que dei no futebol foi com ele, especialmente no quintal de casa, e a partir daí arranquei, como qualquer miúdo, a jogar na rua. Claro que pouco a pouco fui vendo que fazia a diferença com os meus amigos, era muito melhor que os meus amigos da infância. Muitas vezes, a jogar de balizas pequenas, jogava eu contra eles todos, né? Porque eu não passava a bola a ninguém, então jogava sozinho e ganhava. Muitas vezes ganhava. E depois, esta diferença fui sempre vendo. Quando vou para o Sporting, sempre joguei 2 escalões acima. Isto é, quando tinha 11 anos, jogava com os miúdos de 13. Quando era iniciado, jogava já nos juvenis. Fui sempre fazendo uma diferença, mas, sem dúvida alguma, o futebol para mim começa na minha casa e no quintal da minha casa com o meu pai, não é? Com o teu pai, e tu também, tu notavas, por exemplo, quando já começavas a jogar melhor que os teus colegas, já desafiavas o teu pai no 1 para 1 e a seres melhor que ele, mesmo sendo mais pequeno ou não? Inicialmente depois já no parque campismo, na Costa da Caparica, quando estávamos de férias quando já tinha os meus 11 anos, já ia para cima deles e também já jogava com os maiores, neste caso com os séniores, no parque campismo, no futebol salão, etc. Já jogava com os homens. Tu nasces no ano em que Portugal brilha no Campeonato do Mundo, obviamente 66. Não te lembras disso, de qualquer forma é um ano marcante e apanhas ali, em termos de lembrança de futebol, no início dos anos 70. O que é que a ti te marcava nessa altura em termos do que era o futebol nacional? Bom, eu acho que penso eu, não é? Eu acho que a parte do Eusébio, que era uma referência para todos nós, miúdos, quem sonhava ser profissional de futebol, o Eusébio era a grande referência para todos os miúdos de Portugal, mas o meu ídolo sempre foi o Chalana, não é? Eu acho que a primeira vez que vi o Chalana jogar, que não me recordo, mas devia ter os meus, não sei, 8, 9 anos, então foi o Chalana, e foi sempre o Chalana. Foi tanto Chalana que eu, como jogador do Sporting, das camadas jovens, quando podia, que tinha o meu cartão da Federação, sempre ia ver o Chalana ao Estádio da Luz. Ia sempre ao terceiro anel ver o Chalana, né? Por exemplo, as competições europeias, aí não falhava um. E muitas vezes, nunca mais me esqueço, os portugueses algumas vezes vinham, o cartão do Sporting, e daí, miúdo, o que é que estás aqui a fazer? Vens do Sporting, vens ver o Benfica? Não vem ver o Benfica, vem ver o Chalana, não é? E foi nele que te inspiraste, o mesmo pé esquerdo, eras mais rápido depois. O que é que tu hoje olhas para aquilo que era o Chalana como ídolo e que tu depois foste como jogador? Bom, eu contei uma anedota há uns anos, na festa do Benfica, que fui convidado, e eu acho que tem graça, mas talvez tenha alguma coisa a ver. E, para mim o Chalana tinha o maior movimento de cintura, não é? Que eu vi, porque ele com 2 movimentos de cintura fintava 2 jogadores, era uma coisa incrível, não é? Então eu contei naquela festa do Benfica que no barco eu tentava imitar ou fazer os mesmos gestos com o Chalana, e como o barco
Muitas vezes havia as tempestades, Quando nem vinhas fazia do assim. Conselheiro para Para o treinar Conselheiro, que para aquilo era 1 hora, um quarto de Montijo para Lisboa. E ao mesmo tempo, depois à noite já, que chegava tarde ao Montijo, e muitas vezes quando o barco das 10 chegava às 11 e tal ao Montijo, ia sozinho. Mas estavas a falar ainda quando o barco Isto gingava. é, chegava a brincar, mas... E talvez os movimentos de braços que eu tive, quando jogava, talvez também tenham sido únicos, não é? Porque eu fazia, eu recordo-me que já no Atlético de Madrid, 1 contra 1 com os jogadores internacionais, como o Tomás, o López, etc., a treinar 1 contra 1, eu dizia, também o Maldini, no Milão, recordo-me, eu dizia, eu vou fazer este movimento, eu vou para aqui, né? Mas o movimento de braços que tinha eram tão impressionantes, né? E difíceis que confundia e fintava-os. Né? Eu dizia o que ia fazer antes, mas o movimento de barcos conseguia enganá-los. Né? E talvez no barco, né? Então desequilibrava, eu metia uma garrafa à frente ou um objeto à frente a fazer de bola, né? E estava ali a fazer os gestos do Chalana, porque o Chalana para mim era mesmo um fora de série. Né? É por esta altura em que tu admiravas o Chalana, começaste a criar um certo estilo, começas a jogar em clubes de bairro, no Califas, no União, Cancela, em torneios. É por aí que tu começas, os primeiros torneios Sim, assim a valer? As equipas do Montijo, o Califas, a União, como disseste muito bem, mas talvez o Cancela, porque quando o Aurélio Pereira, o grande Aurélio Pereira, a lenda, o mito, eu acho que se alguém merece uma estátua em Portugal, não só no Sporting, em Portugal, porque ele lançou ou descobriu jogadores importantes. Eu talvez tenha sido o primeiro, mas depois veio o Cristiano, o Figo, etc. E não para mais a lista. Né? Então ele organiza este torneio da Onda Verde para captação de jovens. Né? E o torneio era dos 10 aos 13. Eu entrei. Com 9 anos. Com 9 anos, entrei o primeiro ano, que tinha 9 anos, com o bilhete de idade do meu vizinho, que vivia ao meu lado, que era, nunca mais me esqueço do nome, que era Rogério Paulo Viegas Alves, né? Nunca mais me esqueço, porque tive de decorar o nome dele. Então entro com 9 anos e ganhamos o torneio. Né? Que isto abrangia toda a parte aqui de Lisboa e a parte sul também de Lisboa, né? E conseguimos ir à final e ganhámos o torneio. Final que era em Alvalade. O Era prémio era jogar em Alvalade. O grande prémio era jogar e consegui jogar logo com... Já devia ter 10, que o torneio era de vários meses, porque tinhas que eliminar várias etapas até chegar à final. Por isso já devia ter 10 anos quando foi o torneio. É quando ele, depois de ganharmos a final, vem falar comigo. Vem tentar falar comigo. Falar com o Rogério ou com o Paulo? Com o Rogério. E não encontrou o Rogério já se tinha pirado, não é? Porque queria que o Rogério ficasse no fosse para o Sporting. Não é? O Rogério, já Paulo, volta no ano seguinte. Volta no ano seguinte. E então aí é a primeira abordagem do Aurélio Pereira ao teu pai. E o meu pai diz que não. O meu pai diz que não, que era muito jovem e vamos esperar mais um tempo. Tinha 10 anos, vir sozinho para Lisboa. Eu acho que... Mas foi só um ano, ele conseguiu só aguentar um ano, que depois vou à seleção, a primeira seleção da DXD de Portugal, a seleção de Portugal, a Direção-Geral de Desportos, que fez uma seleção para ir jogar a França, a Rocheville, não é? E aquilo foi anunciado em todas as terras, não é? E em todas as cidades, que todos os jovens até aos 11 anos tinham que fazer uma experiência e depois iam eliminados, ou seguiam, neste caso. Não é? Então eu fui, o meu pai viu aquilo na televisão e nos jornais, eu fui à experiência, entre aspas, né? Eu e mais 200 miúdos do Montijo, e fui passando, estive ali várias semanas no Montijo, fui passando semana a semana, até que vou para Setúbal. Né? Então para Setúbal também já tive vários fins de semana, e fui passando sempre. Já em Setúbal já veio toda a gente do Algarve, não sei o que era, vários fins de semana, dormíamos lá e tudo. Né? Foi a minha primeira experiência do que era balneário, e estágio, neste caso, acho estágio. Sim, estágio mesmo. A minha primeira experiência assim séria. Então fui passando, então aquilo era tremendo, Rui, porque já no domingo chegavas lá à sexta-feira e no domingo tinhas que ver se continuavas ou não. Então, quando via o meu nome que continuava, era uma alegria tremenda. Não é? Estive ali várias semanas e passo já para Lisboa, já moro, não é? Já com os melhores de todo o país. Não é? E a mesma coisa, então o processo era igual, ia passando todas as semanas, conclusão. Fiquei nos 16
É a primeira vez Provavelmente a primeira vez que viaja. que viajo de avião, né? Rocheville, era isto que eu ia dizer. Foi uma loucura, avião com 11 anos, o que é isto? Isto era impensável. E na altura que era, estamos a falar de 77, 11 Sim, anos, não é? tinha 11 anos, 77. 77. Andar de avião naquela altura, para quem nos vê hoje, é impensável Mas comparar, não é? Eu acho que quando vi que estava nos 16, eu acho que disse, vou andar de avião. Não, talvez nem fiquei contente por estar, mas talvez vou andar de avião, que era um sonho, ou algo, quase um milagre, teres de andar de avião naquela altura. Então fico nos 16 e vamos para o torneio, lá para Rocheville, e sou o melhor jogador o melhor jogador e marcador também do torneio, né? Com as seleções boas. Nesta França, altura Bélgica. jogavas solto, ou jogavas já à esquerda, ou jogavas ali como 10. Eu acho que jogava solto, jogava 10 solto, não é? No fundo, depois foi a maneira como mais me diverti, né? Mas chego ao Porto como extremo esquerdo. Então, sou o melhor jogador e quando chego a Portugal estava o grande e único Aurélio Pereira à minha espera no aeroporto. Estavam lá os meus pais e é aí que convence os meus pais, ou neste caso o meu pai, a ir para o Sporting. E aí começa a minha aventura. Com 11 anos. E Com 11 aqui, anos. com 11 anos, todos os dias, sozinho no tal Cacilheiro, onde ensaiavas... Sim, e é a minha primeira experiência, nunca mais me esqueço, porque aquilo já era meio da época, e os jovens são cruel, é a crueldade, ainda por cima num balneário, né? Então eu chego já no meio, que já aquilo... Então quando eu chego ao balneário, em Alvalade, o primeiro jogo era um torneio em Alverca, mas tive que ir a Alvalade com o meu pai, e depois saí dali do autocarro já com a equipa. Mas quando entro, tudo a olhar, onde é que este gajo vem, não é? Este gajo do Montijo, não é? Já o grupo feito, não é? E a crueldade, o que é que este gajo faz aqui? Maus olhares, não é? Nem me deram praticamente nenhuma abertura. A crueldade. Eu depois, a partir dali, sempre consegui, com os que viessem, também ter uma mentalidade diferente. Talvez, pelo que me fizeram a mim, não deixei que fizessem outros, não é? Quando comecei já a ser líderes nas minhas equipas, não é? Iniciados. Mas ver como é que é a vida, Rui, ninguém falou comigo, vou no autocarro, caladinho, assim, era do Montijo, não é? O primeiro jogo faço 7 golos, não é? Naquele primeiro jogo em Alverca faço 7 golos, não é? Então, praticamente nem me tinham dito boa tarde, maus olhares, e quando regresso sou o rei do autocarro. Isto é, em pouco mais de 4 horas chego ao balneário. Podemos falar em 90 minutos, que jogos não tinham 90 minutos, é menos do que isso, não é? Sim, mas nem 90 minutos. Isto é, em 4 horas que chego e que ninguém me passa bola e sou mal recebido, entre aspas, né? Porque assim é a juventude, é os jovens, e 4 horas depois, já depois do jogo, sou o rei do autocarro. Então, talvez seja a primeira, tenho que me mostrar sempre, não é? Não. E assim foi. Se vês depois a minha carreira, a partir daí, tive que sempre mostrar nos momentos A partir desta altura, olham para ti sempre como alguém precoce que vai jogar na equipa a seguir, não é? Ou seja, tens 11 anos, vais jogar nos 13, tens 13, vais jogar nos 15. Está, ali já, eu e mais 10, ali já, nisto, né? Mesmo para eles. Não, é? Não sei quem jogava no meu lugar, mas o gajo que estava a jogar no meu lugar, o miúdo estava a jogar no meu lugar. Como é que tu eras fisicamente? Assim, Nessa altura? franzininho. Já com o cabelo grande ou ainda... Eu recordo, o Aurélio tem muitas anedotas, eu fintava toda a gente, e como não tinha força para cruzar, o que é que eu fazia? Chegava à linha, levantava a bola e cruzava. Porque não tinha força para cruzar. Então, imagina, tenho 11 anos, comecei a jogar com os 13. Podia fintar, mas depois a cruzar, não conseguia cruzar, não conseguia levantar a bola do chão. Não é? Mas o que é que tinha? Tinha que ter espaço ou tempo para chegar à linha e ter tempo de levantar a bola e cruzar, meter lá a bola no meio, para o ponta de lança, cabecear ou o que for. Não? Por esta altura, os livros já só eram só para passear, não é? Já só era futebol na tua vida. A escola já... Sim, porque depois no Sport começou mesmo a ser... Nem tempo tinhas entre viagens. E seleção. E depois não é isto. Eu acho que isto tem que ser diferente. Naquela altura, imagina, vinha 15 dias, depois jogava na seleção de iniciados, seleção juvenis, isto é. Eu acho que houve um ano que tive 6 meses fora do... É impossível, e depois como é que era? Era impossível poderes acompanhar a matéria. Então,
estavas aqui, já estás aqui, ninguém te diz o que é que tens que fazer. É impossível seguir, notas, zero, não é? Só em matemáticas, que eu era bom em matemática e educação física, sacava sempre boas notas, mas houve um momento que com as outras era impossível. Eu estou-te a perguntar isto porque é por volta desta altura que tu acabas por ter também que trabalhar. Quando deixo de estudar, há um momento que o meu pai, em fevereiro, as notas eram horríveis e também fiz lá algumas malandrices na escola, expulsaram-me da escola e então o meu pai mete-me a trabalhar como bate-chapas e tinha jeito para aquilo, Rui. Gostava porque o dono da oficina era o meu primo e eu trabalhava das 9 às 2h30 e depois apanhava o barco das 3h30 para Lisboa. Chegava às 11h30, meia-noite a casa e o dia seguinte igual. Não é? Eu creio que a frase é tua, que li em algum lado, se não fosse futebolista tinhas sido o melhor bate-chapas do Montijo. Tu dedicavas-te assim para tu poderes ser o melhor e tinhas jeito para aquilo, é porque te dedicavas de alguma forma a isso também, não é? Isto é uma frase que eu digo porque quando estou no Porto já, recebo lá a carta do Ministério de Defesa, que tinha ficado apto para a tropa. Era jogador do Porto já. Isto devia de ser outubro de 86. Eu ia para a tropa dia 1 de maio. Para a tropa. Para Castelo Branco. Então li aquilo. Se para um jovem normal, naquela altura, a tropa era o diabo, para um jogador profissional de futebol era o diabo e o demónio ao mesmo tempo. Porque estar 2 anos na tropa, podes dizer adeus à tua carreira, não é? Então, quando eu vi a carta, começo a chorar, vi as lágrimas aos olhos. Não é? E passado umas horas, quando já estou em casa, olha, o futebol vai acabar, mas vou ser, mentalizei-me, vou ser o melhor bate-chapas do Montijo. Não é? Então a frase sai pelo tema da tropa, que isto é uma história incrível, não é? Já falaste aqui, já falaste das tuas viagens de Cacilheiro. Houve alturas em que tu não conseguiste apanhar, ou o Cacilheiro não fez a viagem, e houve alturas em que tiveste que ficar a dormir do lado de cá. Sim, normalmente, quando perdia o último barco, tinha que ir pelo Barreiro, mas chegava depois às 3 da manhã a casa. Não é? Então tinha que apanhar o barco do Barreiro, de Lisboa para o Barreiro, e depois o autocarro de Barreiro para o Montijo, que era o último autocarro que chegava às 2h30, 3 da manhã. Mas sacrifícios que iam valendo a pena porque tu, aos 15 anos, consegues o teu primeiro contrato, consegues ganhar o teu primeiro dinheirinho, muito jovem, com 15 anos, já júnior, por aí, digo eu, entre o fim de juvenis e início de júnior. Sim, porque eu com 15 anos recordo-me, isto é, no meu primeiro ano juvenil, era subcapitão da seleção de júniores. Então já... Porque já tinha muitas internalizações, não é? Aquilo não era uma questão de idade, era as internalizações que tinhas, não é? Quando ia aos júniores, recordo-me que muitas vezes estava no banco, ficava no banco, mas era o subcapitão, já tinha mais internalizações dos outros todos. Dos outros júniores que lá estavam. Inclusive, se não estou em erro, há um ano em que tu jogas nos juvenis, chegas a treinar com os júniores, inclusive a ir treinar uma outra vez aos séniores, ou seja, fazes as três... Eu com 15 anos, idade de juvenil primeiro ano, sim, porque iniciado era até aos 14, acho eu, 14, 15. Por aí. Não sei se era já final do último ano de iniciados ou já princípios de juvenil. Já comecei a treinar de manhã, isto é, deixei de trabalhar, claro, não é? Começo a treinar de manhã com os séniores e à tarde com a equipa que eu ia jogar. Ou com os júniores, dependia do jogo, não é? Ou com os juvenis. Normalmente era com os júniores, mas se houvesse um derby, não é? Sporting Benfica Sporting, então treinava toda esta semana com os juvenis, com a minha equipa de juvenis. Não é? Por esta altura passava-te pela cabeça, e foi logo a seguir, aos 17 anos, jogar como sénior do Sporting, ainda não te passava pela cabeça, eventualmente um dia vir jogar para o Porto? Não, já está aí. Este sonho não está aí. O Porto estava muito longe. Quando digo longe, em termos eu acho de expectativa. Nenhum jovem, nenhum. E perguntas a qualquer um deles agora, com esta idade, com 14, 15 anos, estejam num grande clube, não é? Fazer formação num grande clube, que têm dois ou três grandes sonhos. O primeiro é ser titular da equipa principal da sua equipa. Neste caso o meu era o Sporting. O segundo grande sonho era ser internacional A, pelo teu país, claro.
E o terceiro, se houvesse aí, que já estava muito longe, não é? O terceiro sonho era depois ir para o estrangeiro para ganhar dinheiro. Não é? Mas claro, os primeiros dois era aquilo, não havia a segunda equipa grande do teu país, neste caso o Porto ou o Benfica, estou a falar, eu que estava no Sporting, não entrava nos planos, nos sonhos. Isto, não é? Como eu dizia há pouco, atingir esse teu primeiro objetivo, ser sénior no teu clube na altura, no Sporting, foi muito cedo, foi aos 17 anos. Eu estava aqui, quando estava a ver alguns dos nomes que faziam parte dessa equipa, estamos a falar de uma equipa que tinha António Oliveira, Manuel Fernandes, Jordão. Para ti é que estamos a falar de enormíssimos jogadores, não é? Sim, autênticos craques, mas marcaram uma época incrível no futebol português e também no Sporting. Estamos a falar de três dos melhores jogadores sempre do futebol português, sem dúvida alguma. Como é que foste atingido lá em cima mitos, por esses estamos a falar, jogadores? o Manela, para mim, é o grande mito do Sporting, né? A nível de futebol, pois está o Carlos Lopes e outros grandes atletas, mas a nível de futebol, mito, Manela, grande referência. Como é que o miúdo é recebido por estas eu já estava a treinar com eles, né? Isto é, naquele ano, qual é a diferença? É que eu equipava-me no meu balneário de júniores ou juvenil, mesmo de manhã, e sozinho. Porque o prémio tinha que ter valor, não é? Para equipar-me no prémio dos séniores, já tinha que pertencer a eles. Não é? Então, aquilo eu equipava-me sozinho, ou com algum miúdo, se calhar de vez em quando ia treinar com os séniores, no balneário de júniores. É? Então, depois chegavas... Eram os senhores ainda que estavam... Juntavas-te à primeira equipa, ou no campo, ou na sala de aquecimento. E tu sempre atrevido nas relações? Sim, sempre, com a minha maneira de ser, sempre fui bem recebido e atrevido, ia para cima deles também, não facilitava. Com 15 anos, não é? Levava com cada bordoada, não é? Mas sempre nunca tive medo, não é? Sempre, e sempre, como era um jovem da casa, sempre fui bem recebido. Então, o grande prémio, neste ano, 17 anos, ou 16, quando tinha 16, a primeira vez que já, acho que é o Venglo já, que eu jogo contra a Portuguesa dos Esportes, é a partir dali que eu já me começo a equipar no balneário dos Séniores, que é o primeiro jogo que faço, amigável. Antes de ter 17 anos, foi em fevereiro, princípios de fevereiro, no fim de e eu fevereiro, faço no final de fevereiro. Logo nesse primeiro ano, que jogas regularmente pelos séniores, jogas competições europeias, com o Sevilha, com o Celtic, jogas entre março e abril 3 vezes com o Porto. Felizmente para o Porto perdeste 2, empataste uma, não conseguiste ganhar. A primeira com o Joãozinho lá em cima, né? Com o João Pinto. Né? Como é que foi essa? Como é que foi essa? Deu faísca? Porque ser atrevido para cima do João não é fácil. Eu entrei, é uma questão de ver, entrei. Acho que aquilo é um jogo da taça. Sim, para jogar 3 vezes, há de ter sido 2 da taça, jogo em casa e jogo fora e um jogo de campeonato. Mas eu acho que a primeira vez que eu vejo o João pela frente, acho que é nas Antas. E eu num jogo deste, não sei se é taça ou é campeonato. Há um jogo da taça que o Sporting, sinceramente, agora também não tem aqui. Que o Sporting entra a ganhar no primeiro minuto um desempate da taça com um gol do Jordão. Não sei se é esse, e depois o Porto vira 2-1, que é nas Antas. Pode ser este. Pode ser este. Não me recordo o resultado, mas pode ser. Mas o que eu recordo-me é a primeira vez, então, entro nas Antas e vou para o meu lugar, extremo esquerdo, não é? E o João, logo, miúdo, lá. Quando te cares da bola lá, ao hospital, é que vais mesmo para o hospital, não é? Lá. Por isso nem te atrevas a tocar na bola, não é? Mas com a pronúncia dele, não é? E forte, e eu olhei assim para ele, não sei se toquei na bola, mas o João era... Mais valia jogar do lado dele do que contra ele. Sem dúvida, grande lateral direito, não é? E depois tive a oportunidade de estar com ele os 3 anos do Porto, é incrível, mas... Logo daqui, não metia medo, mas tremias um bocadinho. Né? Nesse ano o Porto ganha a taça ao Rio Ave, vai à final de Basileia. Já se olhava ao Porto, tu, por exemplo, estavas no Sporting, já se olhava ao Porto em crescimento, porque estar numa final europeia já não era algo que fosse fácil para as equipas atingirem. Ia jogar muito bem, não é? E o Porto faz aquele ano espetacular. Vai à final, que a Juventus, né? Que eu acho que é injusto. Eu acho que o Porto podia aqui para qualquer lado, que eu para a Juventus, mas o Porto se ganha, também não seria surpresa para ninguém, né? Um grande futebol do Porto, sem dúvida alguma, né? Aos 18 anos, estreias-te como internacional,
internacional português, mas felizmente para o Futebol Clube do Porto, e por isso é que eu já estava a antecipar aqui o Futebol Clube do Porto, o Toshak não tem lugar para ti na equipa, não é? Acho que fui, sempre fui assim, ainda tive quando era miúdo, foi sempre alegre, sempre contente, sempre feliz. E talvez tenha sido o dia mais triste dos meus primeiros 18 anos, sem dúvida alguma, que é quando o Toshak diz-me: não tenho espaço para ti, não space. E é quando começa a sair na imprensa que eu vou para a Académica. Então andei ali uns dias triste, não sei se deprimido, não sei se esta palavra é muito forte, mas pelo menos triste andava, não é? Muito triste. Em vez de ir para a Académica, foste ver umas casas, uns catálogos de casas para a Caparica. Grande. Deus da grande Domingos Pereira. O meu vovô, né? Que eu nunca tinha ouvido falar nele, e é quando, nesta etapa tremenda para mim, difícil, é quando, depois de um treino, vem o vovô, o grande Domingos Pereira, ter comigo e diz-me: tem ali uns catálogos para tu veres da Costa da Caparica, sei que fazes lá campismo há muitos anos com os teus pais, e eu vou, que eu não tinha dinheiro para comprar nenhuma casa, mas vou naquela, talvez venha lá alguma casa, algum companheiro meu, né? E ganho aqui uma pequena comissão, né? E vou com a intenção não de comprar, mas deixa lá ver. Talvez apresente isto ao Manel ou a alguém, algum jogador que já ganhava um bom dinheiro, né? E é quando eu chego ao carro, não há catálogo nenhum lá, eu venho para a parte do Futebol do Porto, não é? Então a tristeza que estava transformou-se numa moral que fora do normal, não é? E logo dali eu ia sempre com o Manuel Fernandes, o Manuel vivia em Sarilhos, né, que está pegado ao Montijo, vinha todos os dias com ele, de manhã, e depois voltava com ele. Então, isto era depois do treino, ia voltar com ele para casa, e é quando eu vou ter com o Manel, vou ver umas casas, continuei com a história das casas. Está ali um senhor, vou ver as casas à Costa Caparica com ele, não é? E em vez da Costa Caparica, vou para a Avenida da República, para a sede do Futebol do Porto, aqui em Lisboa, sim. E como é que foi? Estava o Superes, outro grande, e é a primeira vez, na altura não havia telemóveis, é a primeira vez que ligam, devia de ser para o Estádio das Antas, ou para a casa do presidente, não sei, né? E é a primeira vez que eu ouço da voz dele: Paulinho, aí não te querem, mas aqui vais ser tu e mais 10, não é? E foi incrível, tinha 18 anos, andava vários dias com a moral muito em baixo, e foi tremendo aquela frase. Ao é tudo teu. Isto, tu e mais 10. Isto é, não há, para um miúdo com o meu 18 anos, já tinha sido internacional. Eu não podia acreditar, já tinha sido internacional. Um homem não pode chegar aqui numa semana. Um galês, ok, com todo o respeito que tinha ele. E continua a ter, né? O futebol é como as cores. Gostas de branco, eu não gosto. Gostas, isto é. Eu respeito, mas o talento que eu tinha. Tirando, hoje não sou o Paulo. O talento que tinha o Futrinho, não é? Era incrível. Como é que ele numa semana pode dizer que não tem espaço, não conto contigo. E esta frase... Depois de tudo o que eu fiz, e ser um menino querido para os adeptos do Sporting, era com o luxo, não é? Esta frase que o Presidente diz, tu aqui vais ser tu e mais 10, é uma frase muito curta, que marca a tua vida, seguramente. Sim, mais coisas, mas a frase, mas essa, não é? Que fica é esta. O Presidente, quando queria dizer coisas importantes, ou quando quer dizer coisas importantes, geralmente é nestas pequenas frases, ou às vezes num olhar que as dizia. E contigo funcionou sempre assim. Sim, eu acho que ele a nossa relação foi incrível. Não podemos esquecer, Rui, porque também era a sua primeira e talvez a última, porque o Porto era o campeão, 84-85, talvez esta tenha sido a primeira não sei se a última, grande aposta de risco, não é? Porque ele entrou em 82 como presidente, estamos a falar em 84.
o Porto tinha feito um grande ano, foi à final da Taça das Taças, mas não tinha dado... Não tinha sido campeão? Campeão. E o contrato que ele me oferece, ele sabia os problemas que podia trazer para dentro daquele balneário, não é? Eu tinha 18 anos. E foste ganhar... Sim, fui ganhar na altura. Bem melhor do que provavelmente... Não, acho que era o segundo jogador do plantel mais bem pago. Então isto pode ser um problema, é um risco para o Presidente, sem dúvida alguma. Paulinho, então Diz. Não, ia-te perguntar se tu logo nessa chamada telefónica se ficaste logo com a certeza, tu próprio, de que é para o Porto, é no Porto que me querem, é para o Porto que eu vou. Eu, para mim, ia naquela hora, né? Porque para já tentei falar também com o diretor, ninguém me dizia nada, né? Naqueles... ninguém me... não me trataram como eu pensava que me tinham de tratar, isto é alguma palavra, não é? Não, vamos ver, isto é, andava ali numa incerteza tremenda, então naquele momento eu arrancava, mas tinha o meu pai, então cheguei ao Montijo, e é quando falo com a família, com o meu pai, com o meu irmão, e ele diz, não, calma, não é? Eu acho que ele devia estar já a adivinhar o terremoto, que eu não vi isto assim, eu tinha 18 anos, eu queria, não tinha medo de nada, vamos para... Mas claro, ele viu, calma, que isto é um terremoto e que não vai ser só para ti. Não me disse a mim na altura, isto vai ser para a família toda, isto vai ser, como é que vamos viver aqui depois E assim foi, não é? Eles passaram, se eu passei mais ou menos mal naqueles primeiros 6 meses, foi um pesadelo tremendo para os meus pais, para o meu irmão, eles partiam todas as noites de vidros, a porta, chamavam-nos de tudo, não é? Ele sabia mais ou menos, por isso é que quando ele me diz, não, calma, vamos fazer uma contraproposta ao Sporting, não é? Quando eu vou no lá... Sporting chamaram-te louco. Sim, eu continuo, eu tive com ele há pouco tempo, depois não sei quanto, estive com o Armando Biscoito há poucos meses, não é? Ele diz que não foi bem assim, mas eu fico, ok, eu respeito o que ele me diz, ele diz que falou com o Presidente, eu continuo a ter as minhas dúvidas, porque quando eu digo a ele, não é? Tenho uma proposta séria do Porto, mas eu fico aqui por muito menos. Eu acho que tinha uma proposta de 9 mil euros, 9 mil contos por ano do Porto, e eu fiz a minha contraproposta não, a proposta que fiz para o Sporting era de 6 mil por ano. E o Porto dava-me casa à parte, eu não pedi casa, dava-me casa e carro, à parte disto, não é? E ele diz, ok, vou falar com o Presidente. Então aquilo foi 2 minutos, entrou numa porta, vai, 2 minutos depois sai, e é quando ele me diz, o Presidente diz que estás louco. Eu sempre duvidei o que é que eu pensei. Bom, ele pensa que eu estou a fazer bluff, não é? E nem falou com o Presidente. Eu estive agora há poucos meses com ele e disse, não, eu falei mesmo com o Presidente e foi o Presidente. Eu continuo a duvidar, mas é a palavra dele contra a minha. E já mas mais importante é a viagem que fazes já faz parte da história. E esta noite arranquei, fui mesmo louco e arranquei para o Porto. Né, onde ficaste em casa do Álvaro Braga Júnior durante uns tempos, porque vivias ali um bocadinho, já falaste sobre isso, sob ameaça, não é? Sim, não, e enquanto não fizesse o primeiro jogo oficial pelo Futebol do Porto, as regras daquele momento, não é? Não seria jogador nunca do Futebol do Porto, tinha que fazer um jogo oficial. Foi só no dia 26 de agosto. Estamos a falar isto de quando? Até para aí um mês e tal, ou mais, um mês e tal. Devia ser finais de junho, ou princípios de julho, um mês e... Até o primeiro jogo oficial, então estive em casa do grande, do Sr. Álvaro Braga, e sempre com guarda-costas, porque falava-se que eu podia ser raptado, como... Que foi mesmo um terremoto, foi uma autêntica bomba. E sentiste logo que eras importante para os adeptos do Porto nessa altura? Ou ainda não sentias? Ele é um miúdo de Alvalade, muito novo. Eu acho miúdo... Não... Eu acho só... Pouco a pouco fui ganhando a confiança dos adeptos do Futebol do Porto, mas... eu acho que não sei se foi contra o Benfica, eu faço logo ali e aquilo não saiu muito bem o clássico, mas os adeptos sempre comigo. Eu acho que onde me afirmo, a minha confirmação, mesmo no Porto, é contra o Wrexham. É incrível. Naquele jogo que 4-2, 4-2, não é?
4-3, desculpa, no Fazes último. o 4-2. Faço o 4-2, Fazes o 4-3. 4-2 e sobes a grada a festejar, Sim. chovia que Deus a dava, eu estava a poucos metros de distância dessa Foi grada. uma noite negra, mas individualmente, pronto, fiz um grande jogo, né? E eu acho que é incrível, naquela noite negra, num dia horrível para o clube, tinha sido a minha confirmação. Como é as coisas, não é? Artur Jorge, treinador, e um balneário diferente do que tinhas no Sporting. Completamente diferente. Estamos a falar de 95%, ou talvez mais, de jogadores do Norte, ou do Porto. É uma questão de vermos os jogadores que estavam... Tinhas ali os caxineiros também. Também tinham chegado, o Kim e o André, naquele ano, pronto, Norte. Que a raça, vai, vi a mística. Então vi que... Diferente, sem dúvida alguma, Rui. Sem dúvida alguma. Depois, não... ali ao início, tinha que demonstrar que o Sporting, ou o Toshak neste caso, tinha-se enganado e tinha que demonstrar aos meus companheiros que estava à altura deles, não é? E não podia falhar ao Presidente. Qual é a diferença a nível da minha situação do Sporting para o Porto meses depois, ou um mês depois? A responsabilidade. Porque um miúdo da formação de um clube começa a ter responsabilidade depois de 3 ou 4 anos. Os assobios é sempre perdoado ali nos primeiros tempos. Não é? Uma contratação é diferente. E ali uma contratação e o que ia ganhar, já falámos, não é? A responsabilidade era... Sentia, talvez nem tivesse preparado para aquilo, porque isto não está nos livros. Isto não... Pressão, responsabilidade, isto não aprendes na escola, não é? Isto é baixo, sabes? Quem é que te ajudou mais ali no balneário? Os jogadores. Pá, eu acho o primeiro o Frasquinho, sem dúvida. Porque era o meu companheiro de quarto. O Frasquinho ajudou-me muito, não é? Depois, sem dúvida alguma, o André, também o Kim. Eu acho que todos, até a maneira de ser do Fernando Gomes, que era o grande líder, não é? do balneário, ele soube-me levar, não é? Soube-me levar e acabámos por fazer uma dupla perfeita, os dois, não é? Mas ele também soube-me levar, também soube, num momento que, passado 6 ou 7 meses, que já tinha o meu estatuto, não é? Então ele aí também entendeu, já devia ter 28, acho que é 10 anos mais velho que eu, e ele entende a situação e podia estar com ciúmes, podia estar com aquilo, para este miúdo, não, sempre, isto é, desde o início, puxou para mim sempre, não é? Vamos miúdo, vamos, e quando já estava ali, perto não superior, mas perto dele, superior impossível, não é? Perto, e vamos... Temos que ganhar, isto é equipa, nunca meteu... Desprezar ou tentar meter o pé Aí por está, cima. eu sou eu e tu estás-te a chegar muito próximo, não é? Porque o futebol é assim, não é? Porque eu também vivi depois lá fora. Paulinho, durante este trajeto foste também sendo um herói das meninas. Fora das 4 linhas, não é? Eras novidade, um jovenzito de 18, 19 anos, cabelo mais comprido. Eu sempre disse, né? Eu joguei em muitos sítios, em muitas cidades, mas um jogador no Porto, naquela cidade, Porto, é rei, que vivem de uma maneira especial o futebol. Eu talvez um dos grandes exemplos, né, a comparar em Portugal, né, já não vou lá para fora, um adepto do Sporting e do Benfica. Vão ter contigo, Paulo, podes me dar um autógrafo, por favor? Eu, sim. Dedico, obrigado, boa sorte para domingo. Não é? Adepto normal, não é? Adepto normal do Porto. Normal, já não digo, mais fanático. Paulo, podes me dar um autógrafo? Sim, assino, dou. Temos que ganhar o domingo.
Os cadeiros dizem obrigado, lá em cima. Talvez digam obrigado depois. Temos que ganhar no domingo. Obrigado, obrigado, mas temos que ganhar no domingo. Caralho, não é? Temos que ganhar no domingo. Isto é, claro, sempre o ganhar no domingo, não é? A maneira de viverem. Quando o Porto perdia, também aprendia a perder ali, não é? Perder naquela cidade. Podia estar sol, mas... Era um dia triste, era um dia cinzento. Era um ciclone tremendo, cinzento, horrível. A cidade chorava. Quando saía à rua, vais-te habituando, sempre que não. Perdi muito poucas vezes naquela cidade. Por isso deu para ver a tristeza onde era tudo aquela segunda-feira, depois de uma derrota no domingo, a cidade chorava. Então não. Eu joguei em muitas equipas, mas não há como aqueles adeptos, como vivem o futebol. Não. E depois estava-te a dizer, por isso também, o jogador do Porto é rei. Né? Se vê os momentos maus que eu nunca vivi. Assim, és campeão europeu. Sim, nunca tiveste disso, momentos maus, não? Derrotas, sim, algumas. Sim. Eu no Porto só perdi uma vez, mas houve momentos, normal, mas assim, tremendos não. Mas claro, houve gerações, houve momentos maus que deve ser horrível também, normal, porque estar muito tempo a cidade a chorar... Não é fácil Paulo, para um jogador também. Chorou-se foi de alegria, porque as vitórias surgiram em catadupa. Como tu dizias, o Porto, quando é campeão em 85, já não é campeão há 6 anos, desde 79, portanto, tinha feito o bicampeonato, tinha falhado o tri e depois não tinha voltado a ser campeão. É a primeira vez do presidente, queria muito ser campeão, ainda só tinha conquistado a Taça de Portugal. Curiosamente, já vamos falar do jogo com o Belenenses, do tal 5-1, em que tu acabas só em cuecas, sem mais nada, e na altura era mesmo, não havia os boxers, era mesmo aquela cueca. Mas antes disso, praticamente o jogo em que o Porto fecha o título, e tenho a certeza que é campeão, é um 0-0 em Alvalade, em que o Porto se empatasse em Alvalade, era campeão. É a tua primeira vez em Alvalade pelo Porto. Como é que foi essa tua primeira vez em Alvalade pelo Porto? Foi tremendo, nunca mais me esqueço que estávamos no balneário, na altura... hora e meia antes do jogo, ou 2 horas, quando estava o estádio cheio, não é? Aquilo era uma... Para garantir o melhor lugar, não havia lugares marcados como agora. Depois, claro, uma loucura, mas não só. Também e a loucura pelo jogo. No mítico Estádio das Antas, quando eram os grandes jogos, estavam cheios. E Alvalade estava cheio. Isto é quando então vem o presidente ter comigo, Paulinho, vamos entrar os dois. Não é? A minha primeira vez no estádio de Alvalade, ainda me custa... Então, saímos por trás da baliza. Por trás da baliza. A massa do Porto está... Do lado contrário. A baliza era da Superior Sul, do lado da Juveléu, não é? Então, lá. Assim, temos aqui... os meus companheiros saem todos em primeiro lugar e eu e o Presidente ficamos para o último, não é? E assim que subimos o último degrau, já para entrar, tínhamos a massa toda... já do Sporting, e já começava a Juveléu, já começava a dar os primeiros passos aí, estava um pouco... E começa a laranjada por todo lado. Não? Algumas me acertaram, mas eu acho que o Presidente também, mas nem aí nem eu, nem voltámos nada, os dois. Entramos no campo, não? E havia a pista tartan, lembras-te da pista tartan que havia? Os dois, os assobios aqui, mas quando começas a passar o meio campo para lá, começas a ouvir os aplausos, estás a ver a tua massa em frente. Que era uma superior inteira, na altura. Na altura, devia estar aqui. Na altura era aqui 4, 5 mil pessoas do Porto, não. Talvez mais, talvez, até, sim. Então isto era incrível a sensação que estás a levar assobios, chamarem de na altura eram os Dragões Azuis ainda, creio que os Dragões só apareceram em 86, não é? Aqui estamos a falar em 84, 85. Então, é incrível a sensação que estás a levar com tudo e estás a ouvir, não é? E há um momento que passas o meio campo e começas a ouvir os aplausos e a loucura que está à tua frente. Então vamos até ao tartan, eu e o Presidente, e fazemos o mesmo recuo. E para cá é igual, quando a entrar no túnel, não é? A cair laranjada por todo o lado. Não é? Como é que decorreu esse jogo? O jogo ficou 0-0 para o Porto? Fiz um bom jogo. Eu gostava da... jogos de... Cada vez que tocavas na bola, não é? E de vez em quando vejo... E
falhei um golo, tenho um falhanço incrível, não é? Que posso fazer um 1-0 e alguém tirar a bola de cima do risco, não é? já na segunda parte, mas faço um bom jogo 0-0 e tens razão, acho que aí praticamente arrumamos com... É já no fim de abril, portanto, depois em maio é o confirmar. Já tínhamos muitos pontos de avanço sobre o segundo. Não sei se era o Sporting ou o Benfica. Eu creio que sim, que até seria o Sporting nesse jogo. Chega aquele dia 12 de maio, o teu primeiro título de campeão, um título em que um golo teu precipita a primeira invasão do campo. Houve 2 invasões, uma delas é logo a seguir a um golo teu, fica 5-1, em que tu fintas toda a gente pelo lado esquerdo, fazes golo e de repente toda a gente entra em campo, ainda o jogo não tinha acabado. Não tinha acabado, faltava segundos. Foi um dia histórico, um dia único. O meu primeiro título, o Porto também já não ganhava há alguns anos o título, foi o primeiro título do presidente. A Pinto da Costa, foi uma loucura aquilo. E aquela noite depois, aquilo foi... Como é que era naquela altura, depois as equipas, os adeptos tiveram que ser retirados para fora das 4 linhas, não para a bancada, que já era impossível. O Belenenses até regressou com equipamentos do Futebol Clube do Porto, tinham ficado sem equipamentos. Houve ali um acordo. Como é que, na altura, hoje isso é impossível, ou quase impossível, é tudo muito mais organizado, um jogador, um ídolo como tu, se vê no meio de milhares de adeptos no meio do relvado e tem que ficar sem meias, sem calções, sem camisola. Há imagens só com cuecas, não é? Ali, pá, aí está, vivíamos ali a loucura do adepto do Porto, não é? O que te falei antes, está aqui o reflexo, não é? E há imagens destas que é... Não sei se isto talvez tenha acontecido noutros clubes, mas a loucura para terem uma meia, para terem o que fosse de um jogador, não só a minha, dos meus companheiros também. Por esta altura, vendo um filho ser campeão, seguramente que também os sacrifícios que os teus pais e o teu irmão tinham passado aqui no Montijo quando da tua transferência valeram finalmente a pena. O que é que tu sentiste também em termos de família, a mudança que tu fizeste, o risco que assumiste e ganhar? Sim, ganhar. Eu acho que foi uma guerra que ganhou o Tochaco, porque também foi considerado, penso eu, já aquele ano o melhor jogador do campeonato português. Sim, acho que foi aquele. Foi 2 anos, dos 3 anos foi 2. Acho que este também, acho que foi este, não me recordo agora, mas... Eu penso que não sido os 2 primeiros, porque no último o Porto é campeão da Europa, mas não está então tão bem no campeonato. Já tinha sido, ou fui o melhor jogador do campeonato português, então, tinha ganho a guerra ao Tochaco, neste caso, tinha conseguido ganhar a guerra dentro do balneário do Porto, que não era fácil também, não é? Já ninguém olhava nem falava do que tu ganhavas, porque tu em campo... O miúdo, já, e começa a ter peso também, a partir do momento começa a ter peso dentro do balneário. Ainda aquele ano, ainda aquele primeiro ano, na parte final, já não era um líder, né? Mas estava já ali... Já não era só o miúdo. Já não era só o miúdo, aí está. Já tinha... Por esta altura o Otávio já tinha que andar em cima de ti ou ainda não? Isto desde o princípio. Porque era impossível, Rui, era impossível. Se não está o Otávio, por isso é que eu sempre digo e tenho que agradecer ao Otávio, por se não está o Otávio, não sei se eu conseguia, porque isto não está nos livros também. Não está nos livros ser solteiro com 18 anos e ídolo. E ídolo numa cidade do Porto. Eu recordo-me, podia-te contar 1000 histórias, não sei se é o caso, se tínhamos que fazer outro programa à parte, né? Mas tem acesso a tudo que é, não sei se não quer ser machista, né? Mas é a realidade, né? O que aconteceu. As miúdas mais bonitas vinham meter autógrafos, depois... E às vezes, em vez do autógrafo, tinham um número de telefone? Sim. 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 E... Tu és o primeiro grande ídolo do Futebol Clube do Porto, dos miúdos mais jovens, não é? Das cartas que recebia. Depois em Espanha também, em Espanha já era a nível mundial também, mas cartas com fotografias. Às vezes não correspondia. De tudo. Era, se não está o Otávio em cima, ia ir lá à meia-noite, e à 1 da manhã, e...
Vai, podes ir. Na altura compreendias isso? Não, e o Presidente... Compreendias isso na altura? Sim, a pressão, claro, eu sou profissional de futebol, né? Mas... E o Presidente, Paulinho, não, de vez em quando lá, que ele não corria bem o jogo, abusaste. Abusei, pá, em vez de fazer uma vez amor, ou duas, ou três, ou quatro, calhar fazia 10, né? Dormiste pouco. Talvez andas a dormir pouco, tens... Né? Mais para o amor, né? Para falar, bom, para não dizer outras palavras, mais para o amor, né? Estás-te a passar, né? Sim, sim. Estás-te a cansar muito por outros lados. Então o Presidente tinha-me na linha, mas o Otávio que estava todos os dias, ele ligava para casa, e se não estava em casa ia lá, ia bater à 1 da manhã, estás aqui, até que conheço a mãe dos meus filhos, a Isabel, e tranquilo. Mas mesmo assim o Otávio, e muitas vezes estava eu em casa, vai lá dizer que estou em casa. Eu nem ia à porta, às vezes nem ia à porta, estava no quarto. Ela abria a porta, estou aqui. Ele só queria ouvir a minha voz. Não é? Só queria ouvir a minha voz. Então foi porque o jogador do Porto é incrível, não é? Não há outro clube, não há outra cidade para o adepto do jogo. Sim. Paulo, vou-te propor fazermos aqui uma curta pausa. Já estamos praticamente há 1 hora a conversar. Passou 1 hora. Passou já 1 hora. Estávamos aqui, parece que foi 10 minutos. Estamos aqui num dia quente também. É verdade. Vamos fazer uma curta pausa e voltamos daqui a pouco para falarmos de mais 2 anos de Futebol do Porto, que incluem ter sido campeão europeu em 87. Proponho então que continue também desse lado. Vai continuar a nossa conversa, minha e do Paulo Futre, na segunda parte deste Universo Porto Entrevista. Fique por aí, até já. Estamos de regresso para a segunda parte desta conversa animada com Paulo Futre. De resto, não podia deixar de ser de outra forma. Paulinho, é a tua forma de ser. Há pouco falávamos disso, precisamente naquelas reprimendas que às vezes tinhas que levar ainda jovem para teres mais cuidado com as horas de sono e com o cansaço fora das 4 linhas. E com a alimentação. E com a alimentação também. Tu eras daqueles de exagerar. Não. Eu até aos 23, 24 perdia peso. E depois era ao contrário, eras daqui... No Porto era ao contrário, não é? Então se chegava lá com 1 grama a menos, era uma bronca tremenda lá do Otávio. Que horas já almoçaste? O que é que jantaste ontem? Mais um pequeno almoço, logo uma grande confusão. Tinha medo da balança. E depois já no Atlético de Madrid, mais tarde, não é? Também dava medo da balança, porque 1 quilo a mais, psicologicamente eu evitava-me pesar em Espanha, mas em Espanha já... Porque psicologicamente se tens 1 quilo a mais no dia do jogo, então houve um momento... Achas que vais ficar sentado e não... Não, uma mochila, psicologicamente tinha 1 quilo a mais e não vou estar tão rápido, não vou... E deixei-me pesar no dia dos jogos, não é? Normalmente chegávamos lá e despias-te, vias o peso que estavas, não é? E estás no peso ideal, dá-te moral, não é? Mas com 1 quilo a mais ou gramas a mais é uma confusão para a cabeça tremenda, né? E deixei-me pesar. Mas no Porto, então perdia peso e tinha um medo, e o Otávio a apontar ali ao lado, né? E assim que aquilo não batia certo, um autêntico pesadelo, não é? Paulinho, neste primeiro ano, já há pouco falámos de campeonato conquistado, ganham também a Supertaça e tu fazes um gol na Luz ao Benfica, na Supertaça, embora tenham perdido a taça com o Benfica por 3-1 nesse ano, mas logo no primeiro ano tu ganhas duas competições, com 43 jogos e 10 golos, com 18, 19 anos, no Futebol Clube do Porto. A ti, obviamente, que não te surpreendeu, porque já se percebeu que a tua confiança e a tua autoestima era elevada. Acreditas que, e tirando o Toshak, seguramente que há de ter ficado muito surpreendido, o mundo do futebol ficou surpreendido com aquele miúdo que apareceu a fazer tudo isto no primeiro ano? Talvez porque uma coisa... Acho que os portugueses que o conheciam, já que das seleções, mas claro, uma coisa é jogar, ou seres bom nos iniciados, nos juvenis, nos júniores, e outra coisa é passares para o outro lado, já como profissional, e conseguires
chegar e depois manter-se, não é? Que é o mais difícil. Então acho que talvez muitos não estavam à espera, pá, daquele excelente ano que fiz com a camisola do Futebol do Porto, com esta camisola. Foi um ano fantástico, magnífico, sem dúvida alguma. Não é? Com continuidade no ano a seguir, estava aqui a ver os números de 85-86, pelo menos logo de início, começa com um 2-0 ao Benfica e a seguir a temporada começa com as primeiras eliminatórias europeias e com fantásticas exibições contra o Ajax, que o Porto elimina, e contra o Barcelona, que o Porto só não elimina, porque em Barcelona foi um jogo muito estranho, e depois o Porto ganha 3-1 com 3 golos de Juari. Era um ano em que se começava a anunciar um Porto europeu. Já que no ano anterior tinham ficado logo com o Wrexham na primeira eliminatória. Estamos aqui a falar de Taça dos Campeões Europeus. É aquela derrota. Uma coisa é o Wrexham, que foi tremendo, mas é incrível que o Wrexham também. Eu acho que depois não perdemos mais. Arrancamos, recordo logo a seguir à Académica e a equipa nunca mais parou de ganhar. E eu acho que o Barcelona é aquela derrota. Perdemos, mas podemos lá chegar. Aquela pontinha de sorte que é importante naqueles momentos, importantes, com uma pontinha de sorte, eliminamos o Barcelona. Se eliminamos o Barcelona, podemos eliminar qualquer um, não é? Isto é, a nível de competição europeia. Eu acho que foi, talvez, aquela derrota que nos deu força anímica, ou mental, ou psicológica, que no próximo ano, se tivermos aquela pontinha de sorte, porque não chegar ainda, não digo campeão da Europa, não é? Mas chegar muito mais longe. Não é? E este é um jogo, há pouco falava dos 3 golos de Juari, em que aparece, se o tridente Futre, Gomes, já em Magalhães, era praticamente já intratável e imparável. Depois havia esta hipótese de recurso que chega neste ano, Juari. Sim, a arma secreta, não é? Era diferente teres que jogar com o Juari, não é? Era um... Não. Mexia no jogo. Sabias que se aquilo não estava como queríamos, estava sempre o Juari aí, não é? Sabíamos, bom, o Juari vai mexer com o jogo, não é? E era o que ele fazia. Porque aqueles 20 minutos, 25, quando entrava, mexia sempre com o jogo, não é? Seja se estivéssemos a ganhar 1-0, ele entrava para arrebentar, para acabar com o jogo. E se estivéssemos a perder ou empatado, sabíamos que está aqui o Juari, como aconteceu na final da Champions. Isto é o grande exemplo do que te estou a dizer agora. Não? Paulinho, por esta altura, eu acho que sempre no Futebol Clube do Porto, pelo menos, os teus colegas eram complacentes contigo. Percebiam que tu davas-lhe no final do dia o pão, entre aspas, e muitas vezes te diziam para não baixares tanto como outros jogadores baixavam. Baixar para ajudar a defender e cobriam-te muito as costas, porque tu eras o verdadeiro artista que criava penaltis, criava lances de golo, marcava golos. No primeiro e segundo ano, com o lateral, eu apanhei 2 laterais, acho eu. O Inácio, claro, o Loreta, não sei se apanha algo mais, mas somente... O Eduardo Luiz ainda a ter jogado à esquerda algumas vezes, às vezes fazia esse lado. Claro, muitas vezes o lateral, se eu jogava, se era o extremo esquerdo, porque jogávamos com 4-3-3, o lateral estavam sempre recua, ajuda. Mas naqueles primeiro e segundo ano era o Quinho estava ali, o Quinho não, para a frente. Isto é, mesmo entre eles, tinham problemas, não é? Claro que o Kim sabia as minhas características. Não, meu, tu não basta o meio campo para trás, não é? Mas claro, para o Inácio e para o Loreta, meu, tens que recuar, tens que ajudar, não é? Então havia ali uma luta entre os três, não é? Claro que eu estava com o Kim tem razão, não é? Imagina o Inácio, recua, e o Kim não recusa. O Inácio, o Kim tem razão, não é? Já no terceiro ano, o que é que o Artur faz, Artur Jorge? Começa-me a... Porque comecei a ser marcado sempre homem a homem, a partir do segundo ano, homem a homem, que era difícil, e só no lado esquerdo era difícil ter espaços. Porque à parte tinha o lateral direito e metia um homem em cima. Então, impossível. Então, miúdo, movimentos livres, né? Então é quando eu comecei mesmo também a desfrutar, foi depois a minha posição, durante toda a minha carreira, né? Aquela movimentos livres na parte da frente, podia estar no lado direito, lado esquerdo, atrás do ponto de lança, como ponta de lança, liberdade de movimentos, podia estar onde eu quisesse.
a defender, fazia só ali, fingia que... Não é? Ocupavas ali um espaçozinho. Um espaçozinho, só o espaço, para ver, de vez em quando recuperava uma bola, mas normalmente só fazia ali a posição e pouco mais, né? A nível defensivo. Né? E havia depois também o outro lado, que era o lado de quem defendia e que, quando não tinha hipótese de parar, batia. Havia também quem dissesse que tu eras, como se diz no Porto, fiteiro. E muitas vezes a verdade é que se tu, no momento do contacto com o adversário, não tiras a perna e és obrigado a cair porque não tens apoio, se calhar tinhas tido lesões ainda mais graves que a que tiveste, porque eras caçado em alguns jogos. Sim, mas eu acho que... Eu não digo por maldade, sim, era não, a forma de tentarem... Mas acho que também fazia parte da minha maneira de jogar, não é? E de cair, e também de ser inteligente, isto é de saber se não salto no momento certo, não é? Partiu uma perna, ou tinha lesão grave, de certeza. E também para o penalti, não é? Tu terás sido dos melhores jogadores, pelo menos dos que eu vi a sacar penaltis, não havia ninguém como tu. Não. A puxar o adversário no limite e obrigá-lo a fazer penalti. A Espanha continua a ser o número um, que é o elogio, o peixinheiro número um, não? É o peixinheiro. Porque não, acho que não houve... O que é que acontece? Eu tinha depois em Espanha, com o árbitro, não é? Quando não era penalti, porque falava com ele, não é? Antes do porque era um andar, o Ramos Marques. E o Paulo lá, não me compliques a vida, não sei o quê, não sei o que mais. Então, houve ali uma boa, especialmente a jogar em casa. Normalmente quando caía, começava logo o estádio, eu começava logo a fazer, não sei o quê, e ele dava uma amarela, de vez em quando voltava a cara, isto é, complicava-lhe a vida, né? Então, lá. Vamos fazer uma coisa, pá, faz isto quando é, quando não é, pá, deixa-te estar no chão. Então, ou tivemos ali então, e quando via, mas às vezes era impossível. Porque muitas vezes, mesmo na terceira repetição em casa, saía e eu, é penalti, não é? Foi, não foi. Muitas vezes ia para a conferência de imprensa e não sabia o que ia dizer, não é? E só conseguia tirar a dúvida na terceira ou na quarta repetição em casa, na televisão. Ou seja, a dúvida ainda seria mais legítima para o árbitro. Muitas vezes eu não sabia. Aí está. Então, com este árbitro, deixei de levantar ao fazer aquele espetáculo que fazia quando a penal levantava, porque isto metia as mãos na cabeça, fazia para meter pressão. Isto é, o Estado Vicente Calderón. Incrível. Comia aos árbitros, né? Mas com ele tive esta sintonia a partir de um certo momento e via que não era penalti ou que não me tocavam, deixava-me estar, não é? Não fazia, não aquecia, não incendiava o ambiente contra ele, não é? Regressando a esta época 85-86 em Portugal, foi uma época muito disputada. Com Benfica e Porto na luta pelo título. Chegamos à penúltima jornada e tudo se decide aqui na Zona Sul. Digo aqui porque hoje estamos a conversar em Lisboa, onde tive e tenho o prazer de te visitar, entre Setúbal e o Estádio da Luz. Em Setúbal, tudo se decide numa jogada a dois tempos. Aquele lance entre o Molinar Zic e o Paulo Sousa. Para mim... Estamos a falar de um guarda-redes genial, não é? Tem um canto contra nós e ele agarra a bola e ele faz um lançamento com a mão, que a bola vai para praticamente ao meio campo, não é? E a partir daí metia, acho que a terceira, já ia em terceira ou quarta, e metia a sexta e até logo Lucas, como dizem em Espanha, não é? E é gol, 1-0. Com aquela bolinha a saltar naquela relva que sim, estava aquela assim, relva que estava... E acho que é o Zezinho que vai tentar sacar a bola mesmo em cima do risco e não consegue. E depois é um jogo histórico porque eu acho que na segunda parte, apesar de estar 1-0, tínhamos aquilo controlado e estavam à espera. Já estávamos mais no Estádio da Luz, porque estava a ser o derby, Benfica Sporting, e se ganha o Sporting, nós no último jogo dependíamos de nós, não é? E era com o último classificado, o Sporting da Covilhã. O último já estava na segunda divisão. Então foi sensações, foi um fim de semana... E foram 4 ou 5 minutos, mal o jogo acabou, estava a correr de feição na Luz, porque o Sporting estava a ganhar 2-1, e vocês ficaram ali no relevado durante... O nosso jogo terminamos na Luz, prolongou-se por mais 3 ou 4 minutos, e foi um sufoco, estávamos ali todos, e assim que soubemos foi uma explosão de alegria, porque sabíamos que tínhamos sido campeões ali. Mas faltava ainda um último susto, aquele jogo com o Covilhã, não é?
cada vez que ainda me custa aquele minuto, acho que 61 ou 59, quando eles fazem 2-1. O Artur Semedo. Ainda me custa recordar aquele momento, não é? Uma equipa que desceu, já estava na segunda divisão. Eu só tinha perdido uma vez no Estado das Antas. E foi para a taça com o Sporting no prolongamento. Não tinhas perdido, que foi no último ano. Foi depois. Não. Nunca tinhas perdido. No último, ainda não tinha perdido ainda. É no dia em que Lima Pereira fratura a perna e não pode jogar a final da Taça dos Campeões. No ano a seguir. Nunca tinhas perdido, não é? Naquela altura não tinha perdido e era sempre a maior parte dos jogos goleadas. Porque éramos uma equipa fantástica. Aqui há tempos o Eduardo Luiz dizia que quando sofrem o 2-1 teve a sensação de conseguir ver quase as pessoas cara a cara e a cara dos adeptos do Porto quase incrédulo. Sentiram isso, que se conseguia perceber ali o medo de perder depois de se ter festejado antecipadamente? Foi tremendo. Foi tremendo ali e passa-te tudo pela cabeça, não é? E eu fogo lá tinha... Porque talvez não... Como vias que ia ser tão fácil... Não. Eu recordo na segunda-feira fui à inspeção da tropa. No domingo ganhamos em Setúbal e eu fui a Setúbal também à inspeção da tropa. Mas como aquilo já estava ganho o jogo, talvez não dormi. Acho que eu e muitos colegas meus o que tínhamos que haver dormido, não é? E é incrível que nós começamos a ganhar logo aos 10 minutos. Um penalti sobre mim. E o André faz o golo. Então, fácil, tivemos ali, antes de 1-1, várias oportunidades para fazer o 2-0 e acabar com o jogo. Parecia traçado para correr mal a certa altura. E depois aquilo não entrava, eles vão lá uma vez, 1-1. Eles empatam ainda na primeira parte, não é? Primeira parte. Mas vais para o intervalo, vamos dar a volta a isto, não é? Vamos dar a volta a isto. Não havia ainda aquela preocupação. A preocupação é quando eles fazem aquele 2-1 e... O estádio cheio, não é? Meia hora na altura, o estádio dizendo que 90 mil pessoas. Não levava 90, mas estavam 90, porque estavam duas por cada degrau. Pois, eu lembro-me de ter entrado às 11 da manhã nesse dia para o estádio. O jogo foi às 3. Aquilo era uma loucura. Abriram os portões às 11 da manhã. 90 mil já é mais tarde, não é? Com as obras. Não, ali 90 mil, eu diria que estariam 90 mil. Sim, mas depois no rebaixamento, no ano seguinte, já tem mais. Mas ali seguinte, estavam duas por cada degrau. Eram duas fileiras. O estádio das Antas, naquele ano era 60 mil normal. Por aí, 70. Depois devia estar a... Então sentes... A preocupação, a decepção, o que é que vai acontecer aqui? Estamos a falar de ser campeão, bicampeão. E estamos a perder 2-1, a falta de meia hora para terminar o jogo com uma equipa que já sucedeu de divisão. Não podia ser, não é? Então acho que ali acordámos, isto não pode ser, não, entre todos, não, vamos. E acho que metemos a quarta, a quinta, ou talvez a sétima. Acho que passámos a mudança para o outro lado, não é? E não sei, em poucos minutos demos a volta àquilo. Estávamos a ganhar 4-2. O Fernando Gomes, com um golaço, uma bola no peito e um remate, um pontapé de moinho. O Eloy mete o último, não é? O Eloy faz o último. São 2 do Gomes e um do Eloy. É. 2-2, 3-2, 4-2 o Eloy, não é? Foi o Eloy fez o quarto golo, o Gomes tinha feito o 2-2 e o 3-2. Já me disseste, estavas lá, eu tremi quando é o golo durante... 3 segundos, não é? Depois temos que estar a volta a esta situação, como seja, não é? Isto é, o chip, 3 segundos depois mudou logo. E tu, como adepto, já agora, porque estavam lá. É a primeira vez que me acontece ser questionado. Disseste que estava lá, e o adepto? Mas vou-te dizer, partindo daquilo para tu compreenderes a forma como eu sou um pessimista otimista, ou seja, eu preparo-me para o pior, achando que vai sempre acontecer o melhor. Mas nesse dia, e para te ser sincero... não senti que o Porto não ganhasse esse jogo, porque eu acho que por essa altura os adeptos do Porto, e era aquilo que a gente sentia na bancada, não se abateu, e se calhar vocês jogadores perceberam isso de parte dos adeptos, não se abateu ali uma depressão e algo catastrofista, houve o apoio à equipa, havia o sentir que... Não, mas os 3 segundos, não sei se foi 3. A seguir ao 2-1 é o silêncio absoluto, não é? E o olhar para todo lado e olhar uns para os outros e nem saber o que dizer. Foi um momento semelhante, se quiseres, ao Porto Aves, uns anos depois, em que também estava na bancada, com o Josualdo Ferreira, em que está 1-1. Quando fica 1-1, e que eu lembro-me perfeitamente, foi
A mesma 3, sensação. 4, a mesma sensação. Olhar e não conseguir falar com ninguém. Ter uma pessoa próxima ao lado, ter um amigo e olhar um para o outro. Foi essa troca de olhares. Aquele Aves também era na última jornada. Também era na última jornada e o Porto também tinha ganhado. Sim. De resto, estava o Sporting à frente nessa fase sim, e o Porto sim. não ganhasse. Portanto, são sensações que eu vivi em momentos separados. Curiosamente, nesse ano, embora o Porto não ganhasse muito, porque já estamos a falar, tu quando és campeão no Porto a primeira vez, e essa era a segunda, o Porto já não ganhava desde 79, portanto, 6 anos, mas começou a haver com essa equipa, e agora falando como adepto, começou a haver essa confiança de que essa equipa parecia quase inultrapassável. Se calhar com base nesse jogo do Barcelona, que tu já falaste há pouco, e eu creio que se calhar isso também se fez sentido dos adeptos para os jogadores. Porque, como tu dizes, foram segundos só na cabeça dos jogadores. O resto foi o reativar, não é? Aquele momento, sem dúvida, o chip mudou logo. Mas aqueles 3, 5, 10 segundos, passa tudo. Enquanto a bola não venha até o meio campo passa, de novo, não é? talvez assim. Toda a gente olha... Passa, não há o que dizer? Sim, talvez isto, porque no momento, quando já está a bola no meio campo, já estás, vamos dar a volta a isto, vamos, não é? Vamos... Porque também a confiança que nós tínhamos em nós mesmos, aquela equipa era uma equipa. E eu acho que tens razão também, mas talvez já viesse de trás, não é? A confiança que tinha aquela equipa no estádio das Antas. Nós íamos do balneário a ganhar muitas vezes 3-0, animicamente. Agora, éramos tão fortes, não, isto é. E no aquecimento. Estás-me a falar disso no Estádio das Antas, eu estou a lembrar-me de algo que vamos falar à frente, que é o teu golo com o Victor Vice e a tua caminhada por cima das obras do estádio, que foi no primeiro jogo pós-rebaixamento, e aquela comunhão com os adeptos e aquele jogar nas Antas. Isto em contraponto com o que foi o início da época para vocês. Campeões, bicampeões, início da temporada de casa às costas. A treinar na Maia, a jogar em Vila do Conde, contra o Rabat Ajax. Aquele jogo na Póvoa do Varzim, que há enchente. E que não há jogo, isto é no... E esse é o jogo com o Portimonense, 84-85. Sim. São 2 jogos, é um com o Vizela e é outro com o Portimonense, não é? Por acaso lembras bem? Mas tínhamos o campo castigado naquela altura. Eu creio que sim, que o campo tinha sido castigado a um jogo que depois teve que ser repetido a meio da semana, não é? Porque não houve... Não houve jogo. Acho que aquilo já... Estava muito perto do Natal, recordo-me eu, porque ainda voltámos ao hotel... Mas também foi algo histórico que não houve jogo por haver tanta gente. Não havia onde as pessoas não havia lugares, saltaram para dentro do galvão. Exatamente, isso é 84, 85. Isto deve ser uma coisa única que aconteceu aqui em Portugal, isto é, não haver jogo por haver gente a mais. De tanto entusiasmo. É verdade. Hoje, se calhar, às vezes não devia haver jogos por haver tão pouca gente, infelizmente. É verdade, como mudou o mundo e o futebol, não é? Paulinho, por falar nisso, nesse tal jogo com o Rio Ave, 9-0 ao Rabat Ajax, no início da caminhada para o Porto campeão da Europa, mal vocês sabiam, muita gente em Vila do Conde. O Porto jogou de casa às costas, mas encheu o estádio do Rio Ave para ver essa goleada num jogo em que tu... coitados, entre aspas, não gosto da palavra especialmente, mas dos malteses terem que levar com Paulo Futre, com Rabah Madjer, com o Gomes, foram 9, eu diria que foram complacentes, podiam ter sido 10 ou 12. Sim, mas éramos muito superiores e eu acho que resolvemos logo aquilo na primeira parte e também foi bom porque no jogo da segunda mão houve muitos jogadores importantes descansaram. Eu descansei, eu não cheguei lá. Viajei, mas não cheguei, descansei. Não é? Era importante sempre descansar, não é? Os jogadores mais importantes. Até porque a coisa endureceu muito na antiga Checoslováquia. Estamos a falar da República Checa e da Eslováquia, na Taça dos Campeões. Endurece muito. De resto, é a única derrota do Porto em todo o trajeto, no Victor Vice. Perde 1-0 lá, num jogo em que podiam ter ficado pelo caminho nessa eliminatória. Terá sido das mais difíceis, curiosamente, sendo das primeiras. Era... A Checoslováquia, naquele momento, há bons jogadores. Eu acho que também tínhamos pouca informação sobre eles e fomos surpreendidos. Eu acho que saímos com 1-0, mas acho que só tivemos 1 ou 2 ocasiões, que era raro. Nós criávamos sempre muitas ocasiões, muitas mais ocasiões de golos do que 2 ou 3 em cada jogo. E eles foram superiores a nós, sim. Mas cá fazes um golaço. Aquele golo ao Victor Vice no 3-0 e esse tal festejo no regresso ao Estádio das Antas, o estádio rebaixado. Como é que foi regressar? É o primeiro jogo já
É o primeiro de todos, no Estádio das Antas rebaixado, Estava- ainda cheio estava de em obra, obra de areia, sim. com obra à volta, à volta. Do relevado, não é? Uma loucura que vou lá acima e subo. Eu acho que é 3-0, porque acabou o jogo aqui. Como é que, voltar, Mesmo como é que façam- voltar a casa e a casa ter mais uma divisão? Vocês voltaram a casa e a casa tinha mais uma divisão, foi rebaixada, tinha mais uma bancada, Porque não é? era estranho, acho que aquele primeiro era estranho, porque havia ali areia ainda, aquilo ainda estava em obras. estava em obras. Era um pouco estranho, mas já era um animal a sério, entre aspas, né? O Estádio das Antas levava 60 ou 70, que passou por 90 ou 100 mil pessoas, não me recordo, né? Então já estamos a falar, olhas à tua volta e o que é isto? Não é, Um olímpico já. não é a mesma coisa. Continua a ser o Estádio das Antas, mas é outra coisa, já com muita mais gente, né? Uma multidão a sério, né? A sério. Por esta altura, Estava-te a dizer, eu acho que fazemos o 3-0, mas tínhamos aprendido, há 2 anos atrás, com o Wrexham, que também estávamos a ganhar 3-0, isto é, ninguém vai facilitar, não é? Isto é, por outro lado, o Barcelona e o Wrexham foram muito importantes, não é? A eliminação do Wrexham e depois também a eliminação do Barcelona, os dois, uma dá-nos confiança que podemos chegar muito longe, porque se podíamos ter passado o Barcelona, se tivéssemos aquela pontinha de sorte, não é? No próximo ano podemos chegar mais longe. Mas também pensávamos o Wrexham, penso eu, né? Ali, lá no nosso fundo, calma, ninguém vai se confiar. Porque há 2 anos estávamos a ganhar 3-0 e fomos eliminados, não é? Então, tínhamos ali uma mistura Barcelona e Wrexham quando mentalmente estavam fizemos o terceiro gol com o Vitkovic, não é? Dizia-te eu que, entretanto, entre estes jogos da Taça dos Campeões, que vocês ainda nem sequer imaginavam onde é que ia desembocar, como é óbvio, estavam aqui etapa a etapa, há também um jogo mítico no Estádio da Luz para a Supertaça, em que o Porto ganha 4-2, tu fazes 2 golos, um deles antecipas-te ao Neno, que está preparado para agarrar a bola, e tu fazes-lhe uma coxinha, não é? Do outro mundo, não é? Tu, nestes jogos, há pouco falei do golo que marcaste na Luz para a Supertaça logo no primeiro ano, neste ano também, nestes jogos então ainda ganhavas mais dimensão junto dos adeptos. Era um jogador de grandes jogos, não é? Adorava a pressão, não é? Adorava também ser protagonista, não é? Nestes grandes jogos, isto é, mentalmente preparava-me de tal maneira e não sei porquê. Não sei porquê. Hoje já venho também, talvez desde miúdo, não é? Porque se vejo bem os grandes jogos, os momentos importantes, nunca falhei. Talvez no México, talvez, ok, houve momentos, mas a grande maioria, talvez um 80% dos grandes jogos que eu joguei, ganhei a guerra, não é? Ganhei a guerra individual e coletiva, não é? Aprendeste a dar especial atenção e importância a estes golos no campo do rival. E este jogo foi tremendo, no Estádio da Luz, porque o Neno era um grande amigo meu, o Neno é das melhores pessoas, ou é das melhores pessoas que eu conheci neste mundo, que é o futebol, e era companhia da seleção, é uma pessoa extraordinário, era e é. E depois deste jogo, como tu disseste, ele teve este azar que vai apanhar a bola, mas se vemos as imagens, ainda está aí. Sou tão rápido que ele, no momento que eu estou a 3 ou 4 meses, mas ele pensa que é impossível que eu chegue, não é? No momento que ele baixa, já é tarde, não é? De um pique e mete-lhe a biqueira da bota e até logo Lucas Neno, não é? Então é incrível a sensação que sentia dentro do balneário, campeão, contente, ganhamos a Supertaça, ganhámos ao Benfica no Estádio da Luz, mas por outro lado estava triste pelo meu amigo Neno, porque sabia que ele já estava a ser massacrado, ia ser massacrado na imprensa no dia seguinte, não é? Havia ali uma mistura... Felizmente para o Porto, o Neno, uns anos mais tarde, pelo Vitória, acabou por se redimir e roubar uma Supertaça ao Porto, com tantas defesas que fez. Sim. Foi 1 ou 2 anos depois, quando foi para o Vitória. Grande Neno, já mando um grande abraço para o Neno. Que continua o seu trajeto também tranquilo e positivo no Vitória.
Embaixador, o grande embaixador. Depois desta vitória na Supertaça, vem o Brøndby para a Taça dos Campeões. Aqui, nós hoje, falando esta distância, olhamos para aquele Brøndby, era uma base de uma seleção dinamarquesa que 4, 5 anos mais tarde veio a ser campeã da Europa com surpresa, com Schmeichel na baliza. Pouca gente adivinharia tantas dificuldades nos jogos com o Brøndby, nomeadamente antes de começar o primeiro. Quando se percebeu no Estádio das Antas a dificuldade que ia ser, então aí já começaram, se calhar, a perceber que se passassem o Brøndby, podia ser que lá chegassem, ou não? Sim, mas não estávamos confiados. Não. Por isto mesmo, olhávamos, porque uma coisa é não ter informação sobre o Vistkovic. A Dinamarca tinha feito um grande Mundial de 86, tinha feito um bom Mundial. Tinha passado, depois são eliminados pela Espanha, isto é, era uma equipa já... Sim. Já de jogadores, bons jogadores, e tínhamos informação sobre eles. Não é? Então, a equipa, aí não saímos confiados, não é? Sabíamos que não ia ser nada fácil. Sabíamos, e assim foi, não é? Foi 1-0 em casa e depois lá, 1-1, e mais uma vez o nosso Juari, não foi? Foi o Juari, foi um passe do Frasco para o Juari. Juari. E esse é o momento em que o Presidente, no jogo com o Brøndby, antecipa que a partir daí, que o Porto passando o Brøndby pode ser... Eu vou dormir, É a primeira vez... Pá, isto é difícil, podemos ser campeões da Europa. Não é? Se passamos hoje, amanhã, podemos ser campeões da Europa. Então é a primeira vez que eu vou dormir campeões da Europa. Não. Então, nesta véspera vou dormir com esta frase do Presidente. E acabamos por ser campeões da Europa. Mas antes nunca tinha isto, era não. Ok, Barcelona, ok, próximo ano talvez pudéssemos chegar um bocadinho mais longe. Agora, ser campeões da Europa, isto é uma frase naquela altura. Digamos que tu sentiste, o Presidente foi sempre muito, e é muito intuitivo, muito... Era aquilo que a equipa, ele sentiu que era aquilo que a equipa precisava de ouvir e aquilo que ele sentia naturalmente naquele momento, uma forma de vos atirar para outro nível também. Eu acho que nós também, porque praticamente começámos a jogar só a nossa cabeça estava achando. Sim, porque este jogo com o Brøndby é a seguir a uma derrota em Portimão, que compromete o tri, já não estão, não é? Eu acho que a nossa cabeça... Já estão de férias de campeonato. Já que estamos aqui... E depois a confiança que tínhamos entre nós, pá, já que estamos aqui, pá, não sei se sabíamos que íamos fazer história, mas pá, por que não? Por que não tentar? E depois aquela frase do Presidente ainda foi uma motivação extra, porque uma coisa é tentar chegar às meias finais, mas ser campeão da Europa não tinha entrado ainda na minha, pelo menos acho da minha e de todos, não. Tínhamos de ser realistas, não é? E a partir dali, sim. Um jogo em que o Porto teve mais uma contrariedade, o Casagrande parte a perna nesse jogo, o Jaime Pacheco e o Laureta já se tinham lesionado, ainda haveria de haver mais contrariedades para a frente. De qualquer forma, ainda antes das lesões do Gomes e do Lima, que foi aquelas que eu estava... depois, são depois, há uma eliminatória contra aquela que era a melhor equipa do mundo na altura, quando estamos a falar da melhor equipa europeia, era a melhor equipa do mundo, que era o Dinamo de Kiev, tinha arrasado o teu futuro Atlético de Madrid na Taça das Taças 3-0. Era uma equipa... Podia ser 6. Era uma equipa foi 3-0, mas podia ter 6, não é? Que vocês foram ver o treino. O Arthur Jorge levou-vos a ver o treino, a espreitar no dia anterior ao jogo nas Antas. Que não deixa de ser também outro momento de intuição, de motivação, de alerta, pôr-vos a ver o treino do adversário, de um adversário que parecia uma máquina. Máquina mesmo, máquina. Estamos a falar os 10 jogadores de campo eram os titulares da União, não da Rússia, União Soviética. Tinha goleado Portugal 5-0, pouco tempo antes. União Soviética. Então, eu acho que nem nós, nem o Bayern Munique, nem o Real Madrid, no sorteio das meias finais, queriam apanhar ninguém queria apanhar os soviéticos. Sim, a seleção da União Soviética. Da União Soviética, exatamente. E tocou-nos a nós... E fomos lá ver o treino, eu não sei se foi bom, se foi mau, mas assustava, entre aspas, né? Aquilo eram umas máquinas, o que é isto? Isto é grandes craques e não sei ainda hoje,
porque é que fomos ver aquele treino? Não sei, porque ficámos todos um pouco impactados, está bem, não é? Sim. Com o que vimos, não é? E faltava 24 horas. Porque já sabíamos que eles eram muito bons. Já sabíamos o que eles tinham feito ao Atlético. Sabíamos que ia ser super. Sabiam de ver o jogo, não de ver o treino também, sim, não é? agora ver mais o treino. Isso, realmente a equipa entra os primeiros 20, 25 minutos. Não sei se o Arthur respondeu isto alguma vez. Não, eu creio que não, que nunca foi uma questão, se calhar, muito pertinente para que possa ser feito. Tema psicológico, não é? Estamos aqui a falar de momentos, a frase do Presidente antes do Brondby, esta atitude do Arthur Jorge de levar a ver o treino antes do Dinamo de Kiev. Não pode esquecer que nós, quando saiu o sorteio, que já tinha sido semanas atrás, acho eu, semanas, quando cai o Dinamo de Kiev, não. Nós queríamos ou Real Madrid ou Bayern. E então já foi aquela, estes gajos não. Preferimos os outros dois. Um dos outros dois. E depois de 20, 25 minutos em que vocês realmente pareciam até um bocadinho amedrontados, a verdade é que arrancaram, eu lembro também estava nesse jogo, para uma exibição fabulosa. Mas equilibrado o jogo, não é? Sim, equilibrado. A pontinha de sorte também ali no nosso lado, não é? No teu golo. Que era o que faltou. No teu golaço, ou meio golaço, porque é com o Zabarov, não é? Não estou em erro. É uma grande arrancada pelo lado direito e depois tem sorte no remate, não é? Há ali uma tabela. Tabela, sim. Eu acho que é estranho, mas aquela pontinha de sorte que nos faltou no ano anterior contra o Barcelona. Ali tivemos aquela pontinha de sorte, né? Que é o canto, fazemos depois 2-1, né? No canto. O 2-0. Não, eles fazem cá é o penalti do André que faz 1-0, tu fazes o 2-0 e o Mikhail Litchenko reduz para 2-1. Não teve um aqui? Não, reduz para 2-1. Okay. O Dinamo de Kiev com 10 consegue reduzir para 2-1. E isso leva a que o Arthur Jorge, segundo também relatos da altura, tivesse chegado ao balneário doido convosco por terem sofrido um golo e ter dado o pontapé no balde. Tens razão, era 2-0. Sim. Mas tínhamos ganho 2-1. O quê? Não pode esquecer que cá, 24 horas, tínhamos ido ver aquela máquina a treinar. E psicologicamente, como é que a gente vai ganhar estes gajos? Como é que vamos ganhar estas máquinas? E, ok, podia dar 2-0, mas ganhámos 2-1. Estamos vivos, muito vivos, não é? Vamos ver agora o que acontece daqui a 15 dias, mas estamos muito vivos e, por que não darmos o último passo, não é? E daí a 15 dias, aí é que é tal o canto em que o Gomes faz o segundo golo. O primeiro é de uma falta sobre ti, um livro de Celso que bate no Belanov. E a partir daí, as tais pontinhas de sorte, não é? De futebol, não é? A pontinha de sorte nos momentos. Paulinho, e depois ficas sozinho. Depois a equipa toda a defender aquele. Depois eles reduzem para 2-1. E tu tens uma correria contra 4 ou 5 defesas do Dinamo de Kiev. Levar a bola. E levar porrada. Eu depois do 2-0, a minha única missão dentro do campo, seja logo na primeira parte, como na segunda, era levar a bola o mais longe possível, se possível fazerem-me falta. Perder um bocadinho de tempo. Não, e respirar. Respirarmos. E foi isto que aconteceu, cada vez que vinha. Ou para o Major também. E para o Fernando, não é? Mas claro, o Fernando ajudava muito mais, defendia muito mais que eu. E o Major também. Eu tinha-me ali na minha posição, mas era o primeiro a sair para o contra-ataque, não é? Então muitas vezes era eu contra 4 ou 5 e muitas vezes sofria falta, ficava lá 1 minuto no chão, a equipa respirava, tudo bem nas suas posições, não é? Não havia... Não com 100 mil soviéticos nas bancadas, uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante, um frio tremendo, mas depois no momento que entras, não. Eu tinha levado 7 infiltrações de cortisona, porque eu tinha-me lesionado contra o Belenenses, 15 dias para o campeonato. Depois jogámos na quarta-feira nas Antas com o Dinamo de Kiev, jogámos com o Belenenses, nunca mais me esqueço, no domingo, eu tenho um entorse. Então, naqueles 10 dias, levei 7 infiltrações de cortisona. Nem senti o pé, né? Mas joguei. Isto é, a ligadura que me fizeram era a gesso autêntico. O meu pé direito, o que é que aconteceu, Rui? Vou-te contar esta história.
Isto era já... Estávamos já na parte final do campeonato. Isto era maio, vá lá. 2 meses depois, quando estou nas férias, deixo-me dormir ao sol. Queimadura de 2º grau, né? Teve que ir para o hospital. A cortisona arrebentou toda, né? Incrível. Mas joguei... Não, mas o que é que eu te digo? E tenho a marca aqui. Mas há jogos... Foi 7. Mas aquele jogo, se fosse preciso, 70. De cortisona ou o que for, né? Para poder jogar. Há jogos que... E há equipas que são feitas disso. E tu naquela equipa não podias deixar de ser assim, não é? Olha, se tu dizias que não querias naquele... Não, eu não treinei. Eu vou para a Rússia, para a União Soviética naquele momento, para a Ucrânia. Não sabia se ia jogar. Eu não treinei nem na segunda, nem na terça, nem na quarta-feira antes do jogo, não é? Só ia cochear. Eu na segunda-feira a cochear ainda. Não. Eu tive 10 dias sem treinar. Mas já há jogos que tens que morrer, entre aspas, claro. Era aquilo, não é? Depois disso, era aquilo. Foco só para a final. Pelo meio, há a tua tal derrota única no Estádio das Antas em 3 anos de Futebol Clube Porto. É contra o Sporting, um gol de Mário aos 120 minutos para a taça. Um jogo marcado pela fratura do Lima Pereira, que fica fora da final. Pouco depois, o Gomes lesiona-se também a 10 dias da final num treino. Como é que vocês, de repente, apanham estas contrariedades todas? Há o Jaime Pacheco que está a recuperar, mas também, mesmo em cima, acaba por ser convocado, mas mesmo em cima da final. Como é que vocês, com estas contrariedades todas, encararam a final? Duvidaram que pudessem ganhar sem o Gomes, sem o Lima? São golpes ou porradas para a moral fortíssimos, não é? Isto é... Estamos a falar de 2 líderes. 2 líderes dentro do balneário e 2 líderes dentro do campo. E, por cima, os homens da coluna vertical, não é? Vertebral, desculpa. O Tardelli, o Lima Pereira, central, e depois o Bibota. 2 jogadores super importantes, 2 líderes. Animicamente, para qualquer equipa se sentia animicamente. Mas depois, quando veio a hora da verdade... Mas não foi só por isso que tu não dormiste no dia anterior à final? Estavas demasiado nervoso, demasiado ansioso, quase não dormiste antes da final, depois de chegar. Como é que foram essas horas antes do jogo, o ir treinar antes da final em Viena? Como é que foi depois essa grande novidade para vocês, anunciada, digamos assim, antes do jogo com o Brondby pelo Presidente, ou antecipada? Estávamos a um passinho de fazer história, mas mesmo assim estava muito longe. Estávamos muito perto, mas muito longe. Porquê? Porque estava um tubarão enorme. Tínhamos de derrotar um tubarão, mas um tubarão dos grandes, em 90 minutos. E eu aqueles 2 dias ou 3 que estivemos lá em Viena, recordo-me muito poucas coisas. Mas recordo-me da véspera, que não conseguia dormir. Eu acho que o Frasquinho já dormia, mas já dormia... Começou a dormir muito tempo antes que eu ouvia pela sua respiração. E eu, talvez à 1h30 da manhã, lá devia ter conseguido dormir, mas acordei às 9 e quando vi a Greta, que era de dia, 9 da manhã, comecei aos saltos em cima da cama. Eu, António, estou no Frasquinho, chegou o grande dia. Aí está a pressão. Eu já tinha, adorava estes momentos. António, vamos ser campeões de Europa. Chegou o grande dia. Isto é, acordei assim aos saltos, comecei aos saltos em cima da cama. Já chegou o dia e hoje chegou o grande momento, não é? Então o António acordou comigo assim, não é? Aquela manhã. E depois vão para o jogo, e depois começa o jogo, e depois o Bayern começa a ganhar, e chega um momento, e estou aqui a atalhar algumas etapas, já tivemos a oportunidade de falar detalhadamente sobre isto, para chegar ao intervalo, para chegar a um momento que eu sei que todos vocês determinam como o momento-chave da final. Chave porque sou um gênio, e o Artur Jorge era um gênio. Só um gênio pode fazer... Porquê? Porque tem que pensar
em muito pouco tempo, o que é que vai dizer a uma equipa que está a perder 1-0 e o jogo que está a dar para o mundo inteiro, ou para mim mundo, em todo o planeta, não é? Que é uma final e apesar de não estarem a ser muito superiores, os alemães estavam a ser superiores a nós, não é? Tem que pensar, não sei, do banco até o balneário, não sei, leva 4 minutos, 3, 4 minutos, não é? O que é que ele vai dizer? E ele pensa naquilo porque ele não está preparado, ele tem que pensar no momento. Não é? Quando está no jogo, está a pensar no jogo, está a pensar... Se estivesse preparado, vai sempre sair diferente. Não está preparado nada, porque não sabe se está a ganhar, a perder, não está nada preparado, não é? Ele tem que preparar ali, em 3 minutos, o que é que vai dizer. E sai-se com aquele discurso de 3, 4 minutos, não mais, que para mim são chaves, não é? Pá, chaves, isto é, e é ele que nos mete cá dentro, e é tão chave que nós rebentamos completamente com os alemães na segunda parte. Foi, não, vamos fazer história, e fizemos história. E ao tal, vocês têm 45 minutos. Está quando ele regaça-se, tira a gravata e não sei o quê, e olhem para mim, miúdo, olha para mim, Gomes não, Joari ou Batier, olha para mim, André, olhem para mim. Tem 45 minutos. 45 minutos para entrar na história. Isto não é um sonho, isto é a realidade. 45 minutos para entrar na história, mas com a força dele e aos gritos, não é? Aqueles 3, 4 minutos, quando ele sai, vamos ser campeões, porque temos ainda 45 minutos para ser campeões. Isto é, o discurso daí, estávamos a mudar de roupa depois, né? A meter a camisola, não sei o quê, temos 45 minutos, vamos entrar na história. Daí até começar a segunda parte, dentro do balneário, cada vez que falava com o André, 45 minutos, vamos entrar na história. José, guarda-redes, vamos entrar, José, entrar na história. Isto é, mas todos, isto é, contagiou de tal maneira, não é? Libertou-vos os génios. O gênio do futebol, o gênio do Madger, o gênio do Joari. E fomos... Mas uma coisa depois, isto é falar, e nós tínhamos que chegar lá dentro, estamos. Não, acreditámos plenamente naquelas palavras. Não é? Porque podias lá, mesmo que entrasse, é impossível, estes gajos são muito grandes. É mesmo um tubarão, e em vez de ir para a frente, recuas, não é? Porque não há hipótese, estes gajos são muito bons, os alemães, o Bayern Munique jogam muito bem, não temos hipótese, mas não. Nós passemos, ou melhor, para nós entrarmos na história, tínhamos de ser muito melhor que os alemães. E foi isto que ele nos fez que entrasse na nossa cabeça, não é? Tem 45 minutos para entrar na história, mas tem que ser melhor que os alemães. E fomos melhor que os alemães, e em 45 minutos entramos na história. E a tua decisão de 3 anos antes, e o menino do Montijo era campeão da Europa. Apesar daquele falhanço à regional, como tu dizes sempre, não é? Sim, aquela sim, finalização. E é verdade. Eu acho que é uma jogada... Eu acho que está catalogada como a melhor jogada de uma final de Champions League, não é? Que não deu em golo. Não é que não deu em golo. Porque a jogada é genial. A própria repetição da jogada é muito boa, aquela repetição que há de cima, em que se vê tu a vires desde lá do meio campo, trocar aquele primeiro trocado de bola e depois o desbaratinar dos adversários. Não é? Genial, não é? E eras campeão dele. André, sim. E campeão. Mas é verdade, tens razão. Eu digo isto e reafirmo. É uma jogada genial com a definição ou finalização de um jogador da Distrital. Um jogador amador. Não é? Montijo, como é que reagiu a isto? Como é que aqueles que 3 anos antes, se calhar, tinham ficado zangados e até tinham andado a tirar umas pedras às janelas? Eu acho que... Já te compreendiam, já tinham percebido o porquê da tua opção? Não, eu só falei eu estive chateado com meus amigos de infância de hoje. E fiz as passes já há 5 ou 6 anos com ele. Nunca... de infância. Porque às vezes apesar que eu penso que isto está muito pior, porque eu sou um português à maneira antiga. Eu posso ser do Sporting,
se joga o Porto numa competição europeia, ou o Benfica, já na altura, quando eu era miúdo, quero que as equipas portuguesas ganhem sempre, não é? Isto está tudo, o mundo mudou também em Portugal, isto é, vejo a maior parte dos portugueses, querem que as outras equipas percam portugueses nas competições europeias. Isto faz uma certa... Cada vez há menos vagas. E cada vez há menos vagas. Faz uma certa confusão com português. Então, apesar que na altura não era o que estava hoje, e muitas pessoas do Montijo ficaram contentes com o sucesso do Futebol do Porto e também do meu, que sou do Montijo, mas houve alguns, especialmente estes meus amigos mais próximos, que não se alegraram. E há pouco tempo fiz as pazes com um deles e contou-me nisto, eu não fico contente quando foste campeão da Europa. Isto é, a paixão clubística muitas vezes está por cima das amizades, como este caso. Assim, eu acho que tu és um dos excelentes exemplos que aparecem hoje, felizmente, nas televisões, de que o futebol pode ser olhado do lado bonito e do lado positivo. Por isso, és alguém de quem eu ouvi sempre dizer bem, mesmo aquelas pessoas que às vezes são um bocadinho mais maldizentes dentro do mundo do futebol. O Paulo esteve sempre, e eu acho que tens esse grande mérito, para além do gênio como jogador, de ter sido uma pessoa que acolheu. Não tens que me agradecer a mim, mas àqueles que te conhecem melhor e que te privaram contigo e que dizem isso, e que eu sou testemunha de já ter ouvido de diversas pessoas. Estamos a 5 minutos de fim, Paulo, quase outra vez a atingir mais uma hora de conversa. A seguir, tu despedes-te do Porto a levantar a Taça dos Campeões em casa contra o Elvas. Faz um último golo no Estádio das Antas, no 6-0 contra o Elvas, que foi a festa de despedida dessa temporada. E a seguir és o grande negócio, o primeiro grande negócio do Futebol Clube do Porto. Basicamente, és o exemplo vivo daquilo que é a gestão do Futebol Clube do Porto desde então. Comprar jogadores com grande potencial, que era o teu caso, jovens, completar a sua formação ou fazer a sua formação para sénior e a seguir rentabilizá-los. Sentes isso? Sentes que és esse grande exemplo? Eu penso que sou o primeiro de muitas coisas para este grande gênio, que se chama Pinto da Costa. Não é? Sou o primeiro de muitas coisas. Tenho este privilégio de dizer, eu fui o primeiro, e isto também... A primeira grande venda do Futebol do Porto, não podemos esquecer, Rui, que foi a segunda venda mais cara do futebol mundial até aquele momento. O primeiro tinha sido o Maradona do Boca Juniors, não, para Barcelona. Para o Barcelona, sim, só do Barcelona, depois 82, sim, depois 5 anos depois. Exatamente. Então, tenho este privilégio de ser o primeiro de muitas coisas deste grande gênio que se chama Pinto da Costa. Paulinho, 117 jogos no Porto, 33 golos, e eu diria que muitos mais. Não sei se tens a contabilidade das assistências. Não havia muito, não é? Um dia tenho que fazer isto, porque eu nunca fui um goleador, mas mesmo assim é aquela média de um extremo, não é? 8, 10, 12 golos, não é? Mas a nível de penaltis e de assistências, que era o meu forte, era a assistência, porque eu preferia fazer uma grande jogada e dar uma grande assistência do que fazer um gol feio, não é? Dá-me mais prazer, toma, não é? do que isto. Então, à parte dos golos, eu acho que muito mais assistências dei do que golos e penaltis. Seja no Futebol do Porto, como também depois em Madrid. 5 dos teus 10 troféus são conquistados de dragão ao peito. E há pouco, quando eu falava daquilo que tu significas para o futebol português, seguramente que sempre que vais ao Porto não és olhado como alguém que é do Sporting, ou que até já foi candidato a presidente do Sporting. És visto como o grande ídolo de gerações de adeptos do Futebol do Porto, que fez jogadas geniais e que encheu de alegria. Isso é algo que naturalmente te encherá de alegria, imagino eu. Foi um privilégio. Foi uma honra, como eu digo sempre, o Sporting foi o meu pai e a minha mãe para o futebol, porque começo no Sporting. Depois o Benfica foi uma honra ter jogado Jogaste nos 3 grandes? No Benfica. Mas eu acho que aqui, Porto e Atlético de Madrid, eu acho que vai passando de geração para geração. Se eu vou ao Porto... É onde tens o teu legado. Sim. Eu acho que é, sem dúvida.
são 9 anos, 9 anos, 3, mais 5,5, 6. Sim, 6 e tal. Depois tenho os outros meses quando regressei, a minha segunda etapa no Atlético, mais de 6. Então, e eu estive agora em Madrid, fizeram uma homenagem, e miúdos pequeninos, não é? E eu, Futre, e eu, então o que é que eu penso? Isto vai passando de geração para geração. E quando vou ao Porto, passa-me uma coisa, os miúdos, os portistas já que vivem. Gostas de passar ainda ali pelos prédios Mariani, que eram famosos, porque morava lá o Futre? Sim, em Gaia. Velhos tempos, Rui. Muito bem. Paulinho, foi ótimo recordar isto contigo, principalmente porque nessa altura era a minha altura da adolescência e, portanto, os adolescentes têm os seus ídolos. Já terminamos. E vivias em Gaia. E vivia em Gaia, precisamente, e ouvia as histórias das minhas colegas de 14, 15 anos, que eram apaixonadas por um miúdo de 18, que tinha vindo de Lisboa para o Porto, que era o Paulo Futre. Paulo, vou-te pedir aquilo que não era meu costume pedir, porque não fazia parte muito do meu espírito, até por alguma vergonha, que é um autógrafo na camisola 10. Já agora, como isto é para Portugal, quero agradecer a todos os adeptos do Porto que votaram em mim, porque para mim não imaginas a honra que senti. Estás no 11. No 11 da história do Futebol do Porto, não é? Por isso aqueles todos que votaram em mim, estão a ouvir, muito obrigada, porque não imaginem o orgulho e a honra que senti naquele momento e que sinto. E de entrar naquele museu, que é algo que vale a pena naturalmente visitar. Estar ali naquele museu, naquele grande clube, e só em 3 anos. Por isso, muitos portistas... Mas que 3 anos? Muitos portistas dizem-me, amigos, se tens estado 6 anos, o que é que serias, não é? Mas aqueles 3... Foram únicos. És um dos grandes príncipes do... Dedico só a assinatura. Só a assinatura. Como tu quiseres. Ao programa... Paulo Futre. Ok. Vou assinar, estamos em direto, e depois fazes a dedicatória que entenderes. Vou assinar aqui. Rui, aqui no 10. É, naturalmente, sempre um momento importante, este ainda mais, a assinatura bem ali no meio do 10 de Paulo Futre, este enormíssimo campeão do Futebol Clube do Porto, um artista genial, um avançado, que fazia golos e essencialmente gostava de os dar e gostava de dar espetáculo. Paulo Futre, que continua naturalmente a ser admirado por todos os esportistas. Hoje esteve aqui na cadeira de sonho, a cadeira por onde passam todos os craques que fizeram história no Futebol Clube do Porto. Foi um prazer tê-lo desse lado, foi um prazer ter-te aqui, Paulinho. Obrigado e obrigado também pela amizade. A todos. Continuamos então à espera de novos artistas para passarem por esta cadeira que está reservada precisamente a esses, aos grandes artistas do Futebol Clube do Porto. Fique bem.